hora de Mulher Palestrante, o podcast voltado para as mulheres que já estão sendo protagonistas das suas histórias, conhecer histórias novas, incentivar você a potencializar os seus resultados, ou você que está começando agora a ser palestrante, conhecer um pouco mais desse mundo. E a nossa convidada hoje, ela já dá treinamento, já dá palestra dentro de empresas e vai contar tudo pra gente. A convidada é a Liane, seja bem-vinda! Oi, Gi, obrigada. É um prazer estar aqui, né? Prazer. E que bom que deu certo. E quando a gente pensa em trazer convidadas que falam sobre suas trajetórias, eu acho que hoje para mim é um orgulho ter você aqui, porque a trajetória que você teve e que está tendo também foi fruto, claro, né? A gente sempre fala disso, é fruto das nossas escolhas, mas é uma pupila minha, então estou muito feliz dos seus resultados e a gente vai conversar muito sobre isso. Que bom, que bom. Eu não sei, eu já te disse, né? Admiração, acredito que a gente conversa bastante, falo bastante no direct. Foi uma escolha, realmente. Lembro bem que o dia que eu resolvi ir num evento seu, fui convidada por uma pessoa que tinha interesse, no fim eu fiquei, a pessoa não ficou. E tô colhendo frutos, realmente sou grata a Deus pela tua vida, né? Grata a Deus porque você realmente resolveu seguir a tua missão. E quando a gente encontra a nossa missão e nosso propósito, a gente alcança pessoas. É o que eu sempre falo, a nossa missão não é nossa, é para evoluir e ativar outras pessoas, né? Então, obrigada. Eu que estou muito feliz de agora ter você aqui como convidada. E a Liane também é coautora do livro Mulheres Palestrantes. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu quero que você comece falando um pouco do seu trabalho, do seu atual momento, o que você está fazendo, transformando vidas. Exatamente. Então, sempre foi um objetivo. Eu acredito que nem era um objetivo, né? Como a gente sempre fala desde de pequena, um sonho. Lembro que na faculdade, eu fiz faculdade de pedagogia, mas nunca foi para ser pedagoga, né? Eu sempre queria ser palestrante. Então eu falava muito isso e eu lembro que eu era chacota na faculdade, né? Todo mundo ria. Vai fazer pedagogia, mas quer ser palestrante. E com o passar do tempo, eu percebi que realmente eu estava no caminho certo e fui trilhando, escolhendo as pessoas, os ambientes, os lugares, os cursos. E hoje o atual momento é o melhor de todos na minha profissão. Então, dou capacitação, estou em 6 empresas, dando treinamento, capacitação, desenvolvendo pessoas. Tenho uma assertividade bem grande com vendas, com comportamento. Eu posso dizer para vocês que eu tenho trilhado um caminho a qual eu escolhi, mas tem sido muito maior do que aquilo que eu imaginava, tanto financeiramente quanto como pessoa. Eu costumo dizer dentro das empresas que eu entro que é uma troca de conhecimento. Então, eles me entregam o que eles têm na prática, eu levo aquilo que eu tenho de conhecimento a partir da metodologia, mas também eu levo aquilo que eu também vivo, sabe? Então, é muito gostoso, assim, o que eu tenho vivido nesses últimos tempos. E como que funciona um pouco dessa sua metodologia? Eu queria que você trouxesse para nós, até para ajudar quem está aqui nos ouvindo e nos assistindo, para começar a aprender mais com você sobre vendas, sobre essa mudança de mentalidade. Então, eu começo, né, sempre com análise de perfil comportamental. Então, é de praxe fazer análise, até para eu entender os perfis, entender as pessoas, entender o comportamento, como elas funcionam. A partir dali, eu costumo trabalhar alguns pilares que, para mim, são fundamentais, são base da minha vida, que é fé, foco e determinação. Por que da fé? Porque eu acredito que sem fé você não chega a lugar nenhum, né? Ela permeia, ela baseia, ela te leva. A própria Bíblia fala, né? A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Então você vê além, você nem aconteceu, mas eu já estou vendo, eu já estou crendo naquilo. O foco é a partir do momento que eu tenho clareza, ou seja, eu tive clareza do meu comportamento através de uma análise de perfil comportamental. Eu entendi que eu sou mais executora ou eu sou mais planejador, enfim, eu passo a vivenciar a clareza daquilo e não mais ser muitas vezes aquilo que o outro quer que eu seja. E a partir dali eu começo a trabalhar o processo da determinação, que é o quê? Para onde você quer ir?
O que que você deseja dentro da empresa? Né? Se a gente for falar de vendas, a venda não é só uma venda. Você vai vender um produto, mas o que que ele vai te trazer com isso? Né? Qual é o benefício que você vai ter através disso? O que que você vai comprar com uma comissão? Qual o sonho que você vai realizar, talvez, da tua família, com a sua comissão? Então, eu começo a trabalhar a mentalidade deles, até para eles acreditarem neles e naquilo que eles estão fazendo. E aí começa a acontecer. E os resultados vão acontecendo e as empresas vão indicando para outras empresas. Hoje eu entrei em uma, né? E dessa primeira, todas as outras é indicação. Todas as outras. Eu não tenho nenhuma das outras empresas que eu estou sem que uma foi indicando para outra, né? Além disso, tem pessoas que me procuram que hoje eu já não tenho mais agenda. Eu não tenho agenda porque eu tenho fechado contratos aí de 6 meses a 1 ano para dar o treinamento com base sempre nesses pilares que eu te falei. Fora isso, eu gosto muito de trabalhar dinâmicas, então eu trabalho a prática dentro disso. Por quê? Porque não adianta só falar. Eu preciso que eles também entendam, que eles se movimentem, que eles... E isso a gente aprende também, né, no curso Mulher Palestrante. Então, a partir dali eu trabalho bastante a dinâmica. E a dinâmica faz eles não só ter um momento de descontração, mas um momento também de clareza, porque eles conseguem ver aquilo que eles mesmos precisavam ver e que não é alguém só falando. Então, os resultados acontecem. Na prática. Na prática. Você começou falando da parte de entender o perfil da pessoa para ver como ela pode ser lapidada ou trabalhada. Você acredita que o erro da maioria das empresas, dos empresários, é não saber contratar o funcionário para o cargo certo? Sim. Não é que seja um erro, talvez ele não tenha o conhecimento disso, né? Mas eu percebo que é um dos maiores fatores, vamos dizer que de risco dentro de uma empresa. Porque se eu contrato sem entender o perfil daquela pessoa, vou dar um exemplo muito claro. Eu contrato um comunicador, né? Um perfil mais comunicador, um perfil mais falante, né? E coloco ele numa linha de produção aonde não tem como falar. É um setor de qualidade. E eu coloco ele nesse perfil, essa pessoa, nessa linha de produção. E ela começa a falar, é dela, é natural, vai sair. E as outras pessoas que estão na linha de produção acabam se envolvendo naquela conversa, naquele papo, e acaba que não vai ter um resultado final que a empresa busca. E aí começa a... Mas aonde que está o erro? Por que está o erro? Quando você vai fazer análise de perfil comportamental, você identifica que não existe um erro. Existe um perfil colocado num ambiente a qual não é para ela. E quando você faz logo na entrevista a análise, você começa a entender que cada perfil deve estar sendo colocado diante daquela função que cabe ao perfil. Por quê? Porque é igual uma engrenagem de carro, igual um motor de carro. Cada pecinha tem sua função para que todo aquele motor gire. Então, com pessoas não é diferente. Por isso que todos temos um perfil diferente um do outro. E quando as pessoas conseguem entender isso, entendem mais de pessoas e os resultados vão acontecendo melhor. E vem a questão da vendas, que você é especialista em dar esses treinamentos. Aí fica mais fácil, de identificar aquele perfil que é um perfil... Eu procuro dentro dos treinamentos para venda um perfil executor. Um perfil executor, e aí eu desenvolvo algumas outras habilidades, né, através da capacitação do treinamento, ajuda essa pessoa a se desenvolver para que ela alcance o objetivo. Mas se eu contratar um planejador e colocar ele para venda, não vai dar certo, ele vai planejar, mas ele vai ter resultado? Sim, só que muito mais demorado do que um executor, porque o executor é o que a gente chama, ele tem um sangue nos olhos. Então, quando ele entra dentro de uma empresa para vender, ele não vai te perguntar o que ele tem que vender, ele vai te perguntar a meta que ele tem que bater. E aí a gente já sabe que aquele perfil vai fazer de tudo para chegar no resultado. Claro que tem tudo um porquê, tem tudo um trabalhar, né? Como eu sempre falo assim, Gi, nós contratamos caráter e desenvolvemos habilidade e competência. Então, hoje, a maior busca é a desenvolver habilidade e competência. Dentro dos meus treinamentos, eu também gosto de falar a seguinte frase: nada muda se nada muda. Se você não mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, a sua forma de viver, as outras coisas não mudam.
É. Vamos falar então de mentalidade. Como conseguir construir? Quero que você traga dicas de como que a gente consegue construir uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade que queira prosperar, queira vencer. Olha, a partir do momento que você começa a se escutar você mesmo, e entender o que você tem buscado, para onde realmente você quer ir. Primeiro passo. Segundo passo, as pessoas que você está andando. Será que as pessoas que você está andando, né, vão te levar para ter esse resultado? Para que a sua mente comece a se desenvolver? E vamos lá, eu estou no meio da GI. Nós estamos falando sobre palestras, ou seja, são palestras grandes, são o futuro, são ministrar palestra no Brasil e no mundo. Mas e se eu tivesse com uma outra pessoa que olha para mim e fala assim, olha, acho que não vai dar certo, acho que isso não é para você. Você veio de uma família que não vai... Opa, você já começa a ir naquele pensamento. Então, as pessoas também nos levam a abrir a nossa mentalidade. Mas o principal de tudo, e eu acredito que nem é dica, é mais algo que a pessoa precisa se encontrar dentro dela, é o seu propósito. Além disso, encontrar para mudar uma mentalidade, você tem que acreditar em você. Você tem que começar acreditando em você. E você precisa acreditar para você mudar os hábitos. Porque se você não mudar os seus hábitos, a tua mentalidade ela não vai mudar. Hábito bem simples, bem básico é leitura. Leitura. Comece por uma leitura. Mas eu não gosto de ouvir. Ok, tem audiobook. Vamos ouvir. Né? Quais as músicas que você está escutando? Também vão te ajudar a mudar a sua mentalidade. Eu sempre brinco, você está escutando músicas melancólicas, onde você passa o dia todo chorando, o dia todo... Coloca algo que a tua mente vai se abrir, uma energia, muda o ambiente. Então, eu acredito assim que dica não existe, existe clareza. Quais são os ambientes que eu estou andando, as pessoas que eu estou vivendo e as sensações que eu estou tendo. Porque tudo isso, quando você resolve essas três coisas, as demais coisas começam a acontecer, a tua mentalidade começa a mudar. A mentalidade, quando a gente traz para dentro das empresas, os colaboradores, a gente sabe muito bem que muitas vezes as pessoas entram com uma motivação e ao longo do tempo ou elas vão se motivando mais ainda pelos resultados ou elas vão se desmotivando. E é uma dor muito grande dos líderes e também dos diretores das empresas de conseguir manter essa equipe engajada, manter essa equipe motivada. Inclusive, é um segmento muito interessante para as pessoas darem seus treinamentos, que é o que você faz. Eu quero que você entre nessa questão também, porque independente do formato, que nem eu falo de comunicação assertiva, mas no final eu ainda tenho que trazer, eu trago comunicação assertiva para as empresas, mas falo de motivação. Porque se a pessoa não está motivada, ela não quer nem falar o que ela está sentindo, ou ela não quer nem conversar. Então, eu estou falando da comunicação. E você traz muito a questão não só da parte das vendas, mas é esse papel de como a gente consegue estar motivado sempre. E eu vejo que é uma dificuldade muito grande das empresas, e por isso que elas contratam tantas palestras, e por isso que tem mercado para isso, e se as pessoas conseguem se posicionar, elas conseguem ter um caminho, que foi o que aconteceu com você. Você fez uma transição de carreira e conseguiu ter também essa motivação para levar para outras pessoas a motivação. Dentro das empresas, nós falando sobre a motivação, a maioria nem sabe o que é a motivação dentro das empresas. Eles buscam o que busca? No salário. Qual é o salário? Eu estou indo pelo salário. Muito deles entram pelo salário, se descobrem dentro da empresa, se encontram, né? Eu falo que a borboleta sai do casulo e começa a voar, ou seja, a motivação acontece, eu gostei, me identifiquei e aqui eu quero crescer. E vou buscar crescer, buscar degraus dentro dessa empresa. E tem outros que entram pelo salário, e quando a gente entra com treinamento, o que acontece? Eles espanam. Muitas vezes, eu vou sair porque eu não gostei daquele treinamento, né? Mas por que eu não gostei? Porque eu não estou aberta à mudança, porque eu não estou aberta ao novo. E a motivação em si, ela acontece numa palestra, ok? Nós vamos lá, damos uma palestra, entregamos a motivação. Só que essa motivação, ela depende somente de você.
A automotivação todos os dias depende de você querer todos os dias se levantar, ir para aquela empresa e fazer diferente, ser visto diferente, de uma maneira diferente, ser encontrado até pelo próprio gestor daquela empresa, porque eles estão o tempo inteiro de olho e eles estão em busca de alguém dentro daquela empresa. Eu percebo assim, até eu fiz uma dinâmica semana passada sobre me venda você. Faz o teu currículo e se vende para mim. Traz para mim quem é você. E as pessoas não sabem falar quem elas são, elas não sabem falar o que elas querem, o que elas desejam, quais são os seus sonhos. E isso percebe-se que se eu não sei falar de mim, eu também não consigo me motivar. E não adianta um ambiente motivar você se você não estiver motivado, se você não buscar se motivar todos os dias. Então, eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, nos treinamentos, que eu trago para você eu sou fogão a lenha. Eu vou acender você, mas a brasa, para que se mantenha quente esse ambiente, ela precisa permanecer de você. Você não pode deixar apagar. Então, nós vamos acender o fogão, vamos deixar ele aceso, e quando ele se formar brasa, você precisa se manter. E é muito difícil, não é fácil. Mas, assim, dá pra gente ter uma base aí que de 10 funcionários, 3 permanece. 3 cresce, 3 se desenvolve e 3 chegam a alcançar lugares altos dentro da empresa. É uma decisão, né? Todos os dias. Como você falou da questão da constância, que eu quero que você fale um pouco disso. Da transformação que pode acontecer na vida das pessoas, mas tendo a constância de querer mudar um pouquinho, que seja 1% todos os dias. Olha só que legal a gente falar sobre isso, porque a constância começa pela decisão, né? Pela escolha. E para eu decidir, para eu escolher, eu passo pelo processo de dor, que é aonde a maioria das pessoas espanam. Porque a constância, por exemplo, vou te dar um exemplo, todos os dias ir para academia e fazer um exercício, uma musculação, eu estou pagando para sentir dor, não é não? Só que eu tenho um resultado maravilhoso lá na frente, tanto estético, quanto mentalidade, quanto saúde. Então, eu tenho vários benefícios. Só que para eu ter benefício, eu tenho que ter constância. E isso não muda dentro de uma empresa, isso não muda dentro da área de vendas. Não existe milagres. Não existe um palestrante, qualquer profissão na área do desenvolvimento humano que faça milagre. Não existe uma varinha mágica, né? Eu brinco que nós não somos Harry Potter. Nós te damos farol, nós te mostramos a luz, mas as pedras do seu caminho para essa constância é você que vai precisar tirar. Então, a constância, ela sempre vai ser aonde eu quero chegar, como eu quero estar, o que eu quero estar vivendo daqui 6 meses. Eu nem vou para muito tempo, eu vou 6 meses, 1 ano no máximo, porque em 6 meses a vida dessa pessoa já precisa ter mudado. Em 3 meses é o mínimo, em 6 meses já é o máximo para uma mudança dentro da área de vendas, porque acontece, eu já vi acontecer. Então, a constância é a decisão que eu tenho partindo da escolha que eu fiz. Então, eu escolhi, eu agora decidi, agora eu vou precisar manter a constância. Vai doer? Muito, não tem como não doer. Tem horas que vai ter vontade de desistir? Sim, é óbvio. Mas você precisa ser mais forte que isso, ter foco. E aí você precisa olhar para os teus sonhos, olhar para aquilo que você deseja. E eu falo assim, o vendedor, se a gente for falar dessa área de vendas, ele precisa desejar vender. Ele precisa ter um desejo, precisa ser uma paixão. É aquele amor, aquela paixão avassaladora. E aí você pode ter certeza que a hora que ele aprender esse caminho, ninguém mais tira dele. E aí é só o topo. Só. Quando a gente descobre o topo, é lá que a gente quer ficar, né? E agora eu queria que você contasse um pouco do que as pessoas vão poder esperar das histórias que terão dentro do livro da sua história. Ai. Essa é a parte, assim, que eu me emocionei bastante, né? Eu já tinha passado por um processo de coautora, um pouquinho antes da pandemia. Aí a pandemia veio, a editora acabou cancelando tudo. Mas eu creio, assim, como eu falei no início, né? Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas creio. E eu tenho um versículo bíblico que, inclusive, tá na minha parte, dentro do livro, né? Que ele fala assim, lá em Jeremias 29:11, bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal.
Então, todas as vezes que eu olhei para minha vida, tudo que acontece nela, eu olho e falo assim, Deus tem um propósito maior, porque ele tem uma promessa. E ele diz que os planos dele são maior e melhor do que aquilo que eu sonho, do que aquilo que eu idealizo. Fazer parte do Mulher Palestrante, para mim, está sendo uma honra. Eu sei que é uma promessa de Deus se cumprindo. Eu sei, e você não tem noção, porque ali eu pude falar da Liane que sonhava, mas hoje eu tô realizando. Então, não só falei da Liane que sonhava, como eu tô falando da Liane que realiza e que está realizando, né? Sempre foi um sonho. Eu digo que é o primeiro, né? O primeiro, eu passei no aeroporto e eu falei, Deus, um dia eu vou ter um livro aqui, porque eu sei que a minha história, ela vai ajudar outras mulheres, vai ativar a vida de outras mulheres. E dentro do meu livro, para dar um spoilerzinho assim, eu só digo a seguinte frase: você não é aquilo que aconteceu com você. Você é aquilo que você escolhe ser a partir daquilo que aconteceu com você. Eu ouvi as palavras mais drásticas na minha infância, assim. Vai dar vagabunda, né? Essa menina não presta, enfim. E hoje eu olho para a Liane e falo, uau, obrigada porque você não desistiu de você. E o livro foi assim uma assinatura que eu pude fazer para mim, sabe? Não é para o outro. Se vão ler, amém. Mas se não ler, nossa, para mim foi assim. Eu ia escrevendo, eu não consegui colocar tudo que, né, eu pensava, mas eu ia escrevendo e fui voltando na minha história, fui voltando na minha vida e fui entendendo que tudo que acontece na nossa vida é por um propósito maior. E tudo que aconteceu e deixou de acontecer, porque não são as coisas que acontecem, as coisas que deixaram de acontecer foram para eu ser quem eu sou hoje. Porque Deus nunca vai nos permitir subir num palco se não for para falar daquilo que a gente vive ou já viveu. Ninguém pode falar daquilo que nunca viveu. A gente só pode falar daquilo que a gente vive ou já viveu. E o livro é prova disso. Tudo bem, eu tenho a alegria de ter você como coautora, a Liane, mais 19 mulheres. Obrigada pela sua presença aqui. Queria que você deixasse uma mensagem final sobre o poder de não desistir. Ai, essa é forte, né? O poder de não desistir. Primeiro, acredite em você, né? Não ouça aquilo que falam para você, né? Acredite naquilo que você tem dentro de você. E quando você pensar em desistir, acredite que existe um Deus maior, que tem planos maior, melhor, e que vai fazer na sua vida a partir do momento que você não desistir. Então, não desista, porque você pode muito mais do que você imagina. É isso. Que linda, obrigada. Deixa suas redes sociais para as pessoas acompanharem um pouco mais do seu trabalho. Bom, hoje eu sou mais ativa no Instagram, né? No Facebook eu quase não uso, mas no Instagram é @Liane Hardet, né? Liane com normal, HARDET. Então, assim, é a rede social que eu mais uso hoje, é o meu Insta. Lá tem um pouquinho da minha vida, nos stories, né? Eu brinco um pouquinho que os stories é meio que meu Big Brother. E no feed tem um pouquinho das empresas que eu passo e que me permitem, né, divulgar. E é isso. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. A Liane que conseguiu sair um pouquinho dos treinamentos e a gente conseguiu a agenda com ela. Tenho certeza que fez sentido para você conhecer, não só conhecer um pouco mais da história dela, mas aprender mais sobre vendas e para você estar com ela, seja com ela dentro da sua empresa dando os treinamentos, seja com ela mentorando, é só entrar nas redes sociais. E se você tiver perguntas, pode colocar aqui nos comentários e a gente se encontra sempre aqui no YouTube, no Spotify e nas redes sociais, no Instagram do Mulher Palestrante. Até a próxima gravação. Tchau, tchau.